Salve, salve desenvolvedores de jogos! Esse aqui é o podcast Indústria de Jogos. Eu sou o Maurício Alegrete Malegra e nesse episódio vocês vão acompanhar um debate com toda a equipe sobre os impactos da quarentena e do Covid no mercado brasileiro e mundial de jogos. Antes de começar essa edição, deixa eu deixar uma dica rapidinha para vocês sobre a plataforma que eu utilizo para gravar esse podcast. É um programa totalmente gratuito chamado Anchor, que permite você gravar diretamente do seu PC, do tablet ou até mesmo de um celular os seus programas e depois ele já facilita a distribuição, fazendo sozinho o envio para Google, Apple e para o Spotify. Se você não conhece ainda, baixe o aplicativo ou visite o site que é o anchor.fm e confere que é muito legal. É isso aí, pessoal. A gente está aqui com praticamente todo o time completo da equipe do IDJ. Vai ser até quase que impossível apresentar todo mundo. Vou tentar falar o nome de cada um. Vamos ver se vocês conseguem pegar aí as vozes, recordar, para a gente poder depois já entrar diretamente no nosso assunto. E começando não só por ordem alfabética, como respeito aqui, primeiras damas. Oi, Amanda, tudo bom? Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Um prazer estar aqui hoje. É isso aí. Seguindo por uma ordem alfabética, seguindo pelo apelido, Diel Mormac, grande Diel. E aí? Opa, tudo bom, Malegrão? Prazer enorme aí participar aí com vocês. Obrigado pelo convite, cara. Show de bola. Agora, seguindo aí também pela ordem alfabética, nosso grandioso Gui Abel. E aí, Gui? E aí, tudo bem? Boa noite, bom dia. É prazer estar aqui. Boa. Também seguindo pela ordem, Ivan Garcia. E aí, Ivan, tudo bom? O cara que está... A gente abriu o vídeo aqui, ainda bem que vocês estão no podcast, cara, que é o cara mais elegante desta quarentena. Aí, mestre Ivan, tudo jóia? Você quis dizer... Tudo jóia, mas você quis dizer elegante que eu tô parecendo o cara do Wilson lá? É isso? Tô parecendo um náufrago, é isso? É que eu não liguei a minha câmera aqui, que você não viu como está o meu cabelo, meu amigo. Obrigado aí pelo convite. Tô vivo. Seguindo pela nossa ordem alfabética, grande Jairo Lopes, nosso praticamente correspondente internacional. Jairão, e aí? E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado, Malegra, pelo convite. É bom saber que o IDJ está de volta e é isso aí, vamos falar de videogame, né? É isso aí. O próximo aqui, na verdade, seria aí praticamente o segundo, né? Ninguém sabe que o nome dele de fato é Celso, mas é o nosso grande Titôncio. E aí, Tito? Salve, Malegra, salve, pessoal, beleza? E para fechar o nosso quadro, o nosso rei de todos os karaokês, quem já foi em algum encontro pós-Big, SV Games, sabe muito bem do que a gente está falando, quase que aí o nosso Fred Mercury da equipe, Valdirzão. E aí, Valdes? E aí, pessoal? Caramba, que... Olha que voz, gente. Olha que voz. Ô, Valdes, você devia dar um tostãozinho da sua voz pra gente, viu, cara? Cantar aí. Olha que voz maravilhosa, velho. Você que devia ser o apresentador. Não eu aqui com a minha voz de taquara rachada, cara. Fica para uma próxima, quem sabe. Obrigado aí pelo convite. E eu, como vocês já souberam aí na apresentação, sou Maurício Alegrete, o Malegra. Muito legal, gente. A gente vê aí com casa cheia o nosso podcast, né? A estreia desse formato. Essa é a terceira edição do nosso podcast, o terceiro episódio, mas o primeiro que a gente está fazendo nesse formato de debate, que eu espero que vocês gostem, e como o Jairão muito bem colocou aí, muito bem-vindo esse nosso retorno. Acho que todo mundo estava com muita saudade aí de produzir esse tipo de conteúdo para vocês. E é engraçado porque o assunto dessa semana, de uma certa forma, também foi aí um catalisador, né, gente, para a gente retornar, que são esses tempos malucos que estamos vivendo aí, né, de corona, quarentena, todo mundo praticamente trabalhando de forma remota e justamente estamos todos aqui agora de forma remota, todo mundo aqui conectados no Zoom, gravando esse podcast para vocês. Queria começar perguntando para vocês, amigos, como que a situação do corona influenciou no trabalho de cada um. Eu vou até pedir para você, Jairo, começar respondendo essa,
porque se não me engano, talvez você seja um dos que menos se impactou, né? Porque você já não trabalhava de forma remota, já? Então, foi estranho, porque eu tinha acabado de trocar de emprego. Eu trabalhava remoto no meu emprego anterior, quando eu trabalhava com a Hermit Crab, lá do Rio Grande do Sul. Abração, Mas inclusive, para a galera da Hermit lá, hein? Matheus, Guilherme, um abraço para todo mundo. Sim, eu trabalhava remoto, e aí eu recentemente entrei para o time da Lionbridge Gaming, aqui em Dublin. Eles têm um escritório aqui, uma empresa americana, mas era para eu trabalhar do escritório até então, né? E interessante. Engraçado que eu estava esperando alguns desafios, né, de começar um emprego novo e tal, mas a última coisa que eu estava esperando era que uma pandemia fosse acontecer e que eu fosse ser mandado para trabalhar de casa com pouquíssimas semanas que eu tinha começado um emprego novo, né? Mas assim, foi tranquilo. No começo foi um pouquinho mais difícil, eu acho, um pouquinho mais desafiador, mas logo eu me adaptei e foi tranquilo, assim, no resultado final, assim. Agora eu já tem quase 2 meses, mais de 2 meses até que eu tô trabalhando de casa. A gente não tem muita previsão para voltar do escritório. A gente fala que provavelmente setembro ou outubro vai ser quando a gente vai voltar. Então, pelo visto, ainda tem uma jornada longa aí pela frente, trabalhando de casa. Massa. Aldirzão, e você? Como que estão as coisas aí no nosso braço VR da TEPS aí? Todo mundo também trabalhando remoto? Como que estão as coisas? A gente começou bem cedo a trabalhar remotamente, o que foi um pouco engraçado, porque a gente tinha acabado de mudar de escritório, a TEPS, né? E eu tive a sorte também, porque deu na minha telha, nossa, deixa eu comprar um notebook novo para mim, e calhou que foi o melhor momento. Mas foi assim na coincidência mesmo? Você nem tinha, nem estava pensando em corona ainda? Foi totalmente na coincidência? Tava no começo aí do negócio, mas não tava com cara de que ia parar tudo como tá parando agora, como tá parado agora, né, no caso. Mas era só por uma questão de conveniência, sabe? Eu tava andando muito de uma casa para outra aqui em São Paulo, indo para minha casa no interior. Daí eu pensei, putz, preciso de um notebook novo, porque o meu não tá dando conta. Resolvi comprar um novo e calhou de cair no momento, assim, certo, até porque agora com o dólar também sumido, o preço do notebook que eu comprei, cara, tá muito alto. Então, deu sorte dupla. E como a gente trabalha com VR, tem um problema que precisa de um PC um pouco assim, com uma parrudo, né? potência maior, assim, né? Então, teve esse problema também, que a gente teve que pegar lá os equipamentos da empresa, VR, etc., trazer para nossa casa. Mas tá bem tranquilo agora. A gente tá desenvolvendo bastante coisa ainda. Da galera que está na sala, alguém não está trabalhando remoto nesse momento? Eu levanto a mão aqui, porque eu levanto a mão, porque eu estou indo para o escritório, mas eu moro do lado do escritório, então para mim tá até que ok. Mas tem alguém que não está trabalhando remoto? Bem, eu acho que o meu caso é o mais peculiar daqui. Eu estou um pouco afastado de jogos esses dias, mas eu estou trabalhando no hospital. Então essa época aqui de Covid está bem complicado para mim. Eu trabalho com informática no hospital, da Zona Leste mesmo. E lá é um hospital de referência, com mais de 400 internados só de casos de Covid. Então, assim, eu estou alternando um pouco de home office, mas boa parte do tempo eu passo lá dentro do hospital, dando suporte na rede, na informática, nos computadores. E tá bem pauleiro o negócio, hein? Rapaz, imagino, cara. Na real, você tá fugindo do vírus, né? Você tá jogando ou ele tá fugindo de mim. Fugir do vírus, né? Fogo, né, velho? Ou ele tá fugindo de mim, né? Nunca se sabe. E Tito, mas... Desculpa, Maurício, só um comentário, mas eu achei legal você tá perguntando, mas uma coisa que todo mundo tem comentado, né, com todo mundo que eu falo de diversas áreas, e uma coisa o pessoal tá sendo unânime, é que a gente tá trabalhando muito mais no home office do que quando a gente estava em loco. É incrível. Isso é com certeza. Não tenha dúvida. Não, o engraçado é que assim, né? A gente está trabalhando muito e dá uma sensação de que o nosso jeito de trabalhar mudou, né?
Eu não sei como que vai ser quando tudo isso acabar e a gente voltar para o nosso modo normal, por assim dizer, de trabalhar. E você sabe que às vezes eu fico até com um pouco de receio disso, mano, de acabar e a gente continuar nessa loucura de trabalhar de domingo a domingo e tudo mais. Eu espero que não, porque é terrível. Está estressante demais, né? Não está. E também tem o fato de que, bom, vira aquela mistura, né? Porque aqui tem o papagaio do vizinho, tem o cachorro não sei o quê, tem e aí você acaba tendo que dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? É uma coisa muito louca, assim. Só que é uma coisa que não acontecia antes, às vezes dá 9, 10 da noite. Já chegou uma vez, quase meia-noite, eu estava recebendo mensagem de coordenador cobrando alguma coisa, cobrando alguma resposta. E aí você fala, meu, o que é isso, né? Sim. Mas vocês acham, gente, que isso tem a ver, né? Eu sei que eu acabei não perguntando para todo mundo, mas só para a gente dar continuidade aqui no assunto, que para a gente que trabalha com jogo, tecnologia e tudo mais, a sensação que eu tenho também é que todos os estúdios de jogos, sem exceção, a demanda também aumentou muito. Né? E aí a gente pode até entrar depois no assunto, se agora essa situação de quarentena, o quanto que ela claro, não é positiva para ninguém, mas o quanto está aumentando o volume do mercado de jogos como um todo. Mas vocês também têm a sensação que a gente está trabalhando mais porque também está tendo mais demanda para tecnologia como um todo? O Diel, por exemplo, não trabalha necessariamente com jogos, mas trabalha com tecnologia e tudo mais? Sim, Malegra. Na verdade, assim, um caso, está como exemplo aqui o caso lá na empresa onde eu trabalho, né? Houve diversas mudanças assim de estratégia mesmo da companhia assim em relação a toda essa questão aí do coronavírus, né? A empresa estava crescendo assim num nível mais assim horizontal, né? E aí resolveram parar um pouco de experimentar novos projetos e focar no que a gente já tem e remanejar a galera, né, entre esses projetos. E, tipo, isso aumentou bastante, assim, a demanda de esforço mesmo de trabalho, porque algumas contratações, obviamente, acabaram sendo congeladas. Só que, putz, cara, eu senti, assim, essa crise, obviamente, foi muito triste para muitas pessoas, né, muitas pessoas sofrendo aí ao redor do mundo, pessoas perdendo seu emprego e tal. Mas para o mercado de tecnologia, eu acho que ele sim gerou muitas oportunidades, sabe? Eu converso bastante com amigos não só do setor de games, mas de tecnologia em geral. Eu vejo que muitas empresas souberam fazer, assim como você mesmo diz aí, dos limões uma limonada, né? Então essa é a percepção que eu tenho, assim. Entendi. E para você, Ivan, como é que estão as coisas? Qual que é a sua percepção dessa coisa toda? Cara, é que eu sou bem PJão mesmo, então, tipo, o que eu tenho é assim, com prestação de serviço. Os jobs ficaram a mesma coisa. Na verdade, eu pude, por causa da possibilidade de estar ficando em home office, eu posso conciliar, intercambiar, na verdade, vários jobs simultaneamente. Então, eu e o meu amigo, tipo, a gente pegou, tipo, conseguiu abraçar uns 3 jobs simultâneos. E a gente consegue intercambiar entre eles. Então não tem tão tempo ocioso, né? Uma coisa que eu posso fazer isso, tipo, pegar, trabalhar 15 minutos num job, 15 em outro, 15 no outro, enquanto um está terminando de entregar uma arte, o outro está terminando de entregar um asset. E esse intercambiamento entre jobs possibilitou que todos eles coubessem dentro do mesmo time frame. Agora, o que eu vejo de galera que está ganhando empregos novos aí na área, que porque abriu a possibilidade de fazer limpezas e rapas nas empresas, né? Então, isso, assim, tá bem nítido, né? Muita galera e a parte boa do home office é isso. Tipo, você agora pode fazer o que antes era impossível. Tipo, você ter um profissional que é difícil de achar. Por exemplo, putz, eu preciso de um artista, preciso de um artista técnico, preciso de um shader artist, mas, pô, preciso aqui em Recife. Não tem. Aí, tipo, mas tem um cara lá em Minas Gerais. Beleza. Traz ele aqui pra Recife. Não pode, mano. Putz, tem que fazer o cara se deslocar, o cara não vai aceitar a proposta. Então, remoto. Antes não era possível, agora é. Então, tipo, esse cara que tá lá, agora ele tá, tipo, trampando pra uma empresa lá em Recife por causa disso, tá ligado? Então, é aquela coisa. Fizeram a limpa nas empresas
e agora eles estão pegando profissional de tudo quanto é canto do Brasil para poder conseguir concluir os projetos deles. E a parte isso é bom e é ruim, porque tipo, se você for parar para ver agora, você está num mercado muito mais competitivo, porque você não compete só com os caras da sua região, você compete com os caras do Brasil inteiro. Ou Tá de ligado? fora, né? Porque, na verdade, eu acho que exatamente, a de fora, gente, além de de fora. tudo, aqui no Brasil, a gente está vivendo essa situação, que além da quarentena, a gente está com um real extremamente desvalorizado em relação ao dólar. Então, teoricamente, a gente está, assim, trabalhar remoto por trabalho remoto, você poderia trabalhar para qualquer lugar, e aí agora a gente está barato, né? No universo global, né? Geron, você concorda comigo, assim, né? Você que tem essa visão mais global, até por você estar fora e tudo mais, explica até para a galera onde você está agora, mas vocês de fora têm essa sensação que o profissional brasileiro está barato nesse momento? Bom, quebrando a sua pergunta, né, em duas partes. Eu estou em Dublin, na Irlanda, eu moro aqui há 3 anos e meio já. E sobre a questão da mão de obra, eu acho que, principalmente, para a gente em si, até que não tanto, mas pelo que eu vejo da indústria e de amigos que têm empresas de outsourcing, por exemplo, e outros casos, eu vejo muita gente, e principalmente work for hire, também. Eu vejo muita gente falando, nossa, agora tá valendo muito a pena olhar de novo para o Brasil, porque você vai precisar fazer um investimento muito menor, né? Mas não é... Mas eu acho que a gente sempre... Para quem tá no Brasil, acho que muita gente... E tem essa possibilidade, né, de ter um trabalho de uma empresa de fora e tal. Eu acho que olhando pelo lado positivo, essa pandemia vai mostrar pra gente que trabalho remoto, né, não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas achavam antes, e vai dar muita mais oportunidade pra gente que está aí no Brasil, onde tem muito talento bom e barato, trabalhar com empresas maiores de fora. Eu acho que isso é uma coisa que pelo menos vai ficar como lição, assim. E aí, consequentemente, né, como para as empresas é um investimento muito menor, eu acho que com certeza é uma coisa que a gente vai começar a ver mais daqui para frente. Isso que ele falou do remoto, né? Eu achei uma coisa interessante. Home office não parece tão barato quanto parece, não. Porque, por mais que a gente chegue falando, eu vejo isso porque tem umas empresas de software que a galera tá se ferrando por causa disso, por causa das licenças. Porque a licença de software, de uso de software, quando você vai pegar um Windows, quando você vai pegar um server ou um acesso remoto, tem um Microsoft Terminal Service, né, o MSDSC, todos eles têm valores baseados na forma como você usa e disponibiliza e distribui essas licenças. E para uso distribuído, onde, por exemplo, o profissional que está em casa, home office, usar um Windows, ou usar um Office, ou usar um Excel, Word, que seja esses softwares todos, eles têm um preço totalmente diferenciado se a situação fosse pegar o produto, disponibilizar ele para um prédio, naquele prédio, com aquele servidor de licenças, o valor é X, e é para aquele local. Você não pode tirar de lá, você não pode pegar a licença de lá e colocar para usar num computador dentro de casa externo, entendeu? Então, as licenças de software elas ficam mais caras. E tem muita empresa que não está preparada para isso. Tipo, ter que mudar, fazer um upgrade de todas as licenças, de todos os softwares, porque o funcionário dentro de casa precisa usar aquele software. E é uma situação nova para todo mundo, né, Ivan? Até mesmo para as empresas que são donas das licenças, né? Eu vi que, por exemplo, a Autodesk estava com algumas iniciativas que eles estavam liberando para a pessoa poder fazer mais uma instalação, então quase como se uma licença valesse por 2, para as pessoas poderem instalar no computador de casa. Acho que a Adobe também fez alguma coisa assim. Quer dizer, a galera é novo para todo mundo, né? Sim. E eu acho que, de uma perspectiva de custo também, vale a pena pensar que se a empresa está disposta a contratar alguém para trabalhar remoto de outro país ou de onde quer que for, isso também é um custo que eles estão dispostos a pagar e é um custo que, na maioria das vezes, eles já pagam, né, para todos os outros funcionários. Sim. Então, acaba que, para quem está trabalhando em si, muitas das vezes não deve afetar tanto. Pelo menos eu acredito que não. Bom, mudando um pouco de assunto e aproveitando para colocar aqui, pedir uma opinião do Gui a respeito desse assunto. Até porque a gente, para quem não sabe, eu e o Gui, a gente trabalha junto, então eu não tenho tanta curiosidade assim pela forma de trabalho do Gui.
Eu sei como que o Gui está trabalhando neste exato momento. Mas, Gui, a gente aqui, né, a gente tem aqui backgrounds profissionais, por assim dizer, diferentes, pessoas que trabalham em áreas diferentes, mas todo mundo aqui, de alguma certa forma, está envolvido com comunidades, né? E você, o Diel, né, vocês têm bastante, o Ivan, vocês têm bastante bastante participação na comunidade do GDBR, né? Uma comunidade em que vocês são bastante atuantes, são líderes e tudo mais, né? Como é que vocês estão sentindo, como é que você está sentindo, Gui, a diferença na comunidade? Eu sei que, por exemplo, houve uma série de mudanças na organização dos eventos, obviamente os eventos que são presenciais não podem mais acontecer, não só os eventos do GDBR, mas os eventos pelo mundo afora. Como é que você está sentindo, qual que está sendo o desafio para vocês nessa organização dos eventos e como você está sentindo aí a diferença dos eventos ao redor do mundo? Então, Alegre, eu acho legal você querer saber a minha opinião, mas eu acho que você perguntou para a pessoa errada, porque atualmente... do seu lado aí tá o Diel aí, né? É porque atualmente eu não estou mais atuante assim como eu estava no GDBR em específico. Uhum. Então eu não estou pegando essa parte da organização em meio de uma pandemia assim, de eventos e da comunidade como um todo. Então acho que o Ivan e o Diel vão saber responder melhor sobre isso. Mas antes de passar para lá, você já passou por um evento, talvez tenha sido um dos eventos mais importantes que foram cancelados, que foi a GDC. E você teve na GDC de 2018, se a memória não me falha, né, Gui? 2018 ou 2019? 2018. Não, foi 18. 2018. Cara, putz, inclusive estávamos juntos naquele ano. Foi toda uma, né, é uma experiência você estar em um evento como aquele, né? Você acha que é possível recriar uma experiência como daquele evento de uma forma virtual ou não tem como? Eventualmente um dia esses eventos presenciais vão ter que voltar. Eu acho muito complicado, né? Porque você tem um evento como... Porque assim, o legal, acho que desses eventos é você conhecer as pessoas, né? Você ver desenvolvedores de outras partes do mundo, você ter contato, tanto profissional quanto depois dos eventos, você sair para conhecer melhor as pessoas, bater um papo, trocar cartão, conversar, enfim, porque às vezes na conversa pessoal, pessoalmente, você estando com uma pessoa, o papo desenvolve de um jeito que se você só encontrasse, sei lá, numa sala virtual com várias pessoas, não ia ser a mesma coisa. Você, sabe, você tem que expor o seu jogo, você tem que falar quem você é. Você está num evento presencialmente, isso fica muito mais fácil, a interação fica mais fácil, você se mostrar, você ver alguma pessoa ou algum jogo que te atrai e ir lá, os próprios eventos que tinham depois, tipo da Microsoft, da Unity, que a gente podia comer de graça. O Valdir lembrou aqui no chat dos karaokês, né? Os famosos karaokês aí pós-Big e pós-SB Games, né? Pra caramba. Eu tenho um ponto em cima disso, Malegra. Manda lá. Eu vi também, assim, né? Eu concordo bastante com o Gui. Eu sou uma pessoa, assim, que... Eu gosto bastante de ter esse contato, né, presencial, principalmente nesses eventos. É uma ótima oportunidade, assim, além de rever os amigos, né? Para você negociar, assim, olhando no olho mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa que, tipo, eu sinto bastante falta desse tipo de evento, né? Mas, por outro lado, eu comecei a ver algumas iniciativas, claro, isso impactou vários eventos, como E3, o próprio Big Festival aí também está se reinventando, vindo na versão digital, né? Isso. E eu vi um evento, cara, que rolou, acho que... Como é o nome do evento? Se não me engano, é Game Developers Carnival, alguma coisa do tipo, assim. Eles fizeram, tipo, um evento todo online num jogo de simulação, acho que o jogo chama aquele Your World, que é tipo um simulador, assim, e eles montaram um ambiente meio que de um parque, onde as pessoas podiam expor ali, sabe? Foi bem legal. Eu vou deixar obviamente o pessoal em casa não vai poder ver, mas deixar um link aí, não sei se você consegue depois atrelar, né?
Sim, mas é fácil para quem estiver ouvindo. É Game Developers Carnival, tudo junto.com. Se eu não me engano, o pessoal Isso, tem sempre participou também, né? sim, eles participaram. Foi através deles mesmo que eu fiquei sabendo desse evento e, poxa, cara, assim, eu achei bem bacana a iniciativa e acredito que mesmo no mundo aí pós-pandemia, eu acho que essa é uma tendência bem forte, principalmente quando a gente olha aí também para esse mercado de realidade virtual. Talvez até o Valdir tenha uma opinião a mais aí para colocar, o Ivan também, né, que atua bastante com essas tecnologias. Mas eu A acho Amanda que também. Amanda também, claro. Todos, tipo assim, o que eu vejo, mesmo pós-pandemia, talvez tenha uma grande possibilidade de se manter eventos nesse formato. Eu achei bem interessante, sabe? Uma coisa que eu reparei, Malegra, é que, principalmente no começo da pandemia, teve muito evento online gratuito. Muito, muito, muito. E com Isso é um certo verdade. nível de qualidade até muito bom, assim. Principalmente para quem, em questão de palestra e até networking também, mesmo que era online, foi tudo feito no Zoom, no Skype, dava para conhecer muita gente legal, assim, tanto publisher quanto prestador de serviço e tal. E eu senti, eu até estava conversando com o Stiga semana passada e a gente falou, tanto eu quanto ele, nós reparamos que não tinha tanto desenvolvedor brasileiro nesses eventos. E são eventos gratuitos que te dão uma certa visibilidade com um custo praticamente zero, né? Um custo muito baixo, se pensar só que você está gastando seu tempo. E a gente não viu tantos desenvolvedores brasileiros nesse evento. Principalmente considerando, né, Jário, que na maioria dos eventos internacionais, o mais caro não é nem a entrada no evento, é todo o nosso custo de viagem, hospedagem e tudo mais, né? Exatamente. Então, Então, assim, eu fui na White Nights, na versão digital da White Nights, que é um evento russo. Eu fui no Game Developers Carnival, que o Diel falou. Teve mais uns 2 ou 3 que eu fui. E eu realmente vi pouquíssimos brasileiros. Eu não sei daqui para frente quantos eventos online vão ter, principalmente gratuitos. Eu sei que a próxima acho que é a Pocket Gamer. Tem o Big e a Pocket Gamer, né? Mas tiveram boas oportunidades, assim, a um custo muito baixo, que eu acho que faltou, assim, eu senti falta de desenvolvedores brasileiros. eu queria ouvir a opinião da Amanda, do Valdir e do Ivan sobre essa questão da possibilidade do VR, mas antes, só para a gente poder dar a informação aqui para quem estiver ouvindo, a lista de eventos até agora, tá, que foram cancelados da nossa indústria, foram o Taipei Game Show, o Mobile World Congress de Barcelona, o Vancouver Retro Gaming Expo, a PAX East, que não foi cancelada, mas foi bem reduzida, a GDC de São Francisco e todos os eventos que estão junto, né? O Independent Games Festival, o Game Developers Choice Awards, o British Academy Games Awards, a Gamescom da Alemanha, a Tenocon, a Paris Games Week, que seria em outubro, a Tokyo Game Show, o South by Southwest, Emerald City Comic Con, a TwitchCon, Minecon, QuakeCon, a San Diego Comic Con agora do meio do ano e a Comic-Con 98. Quer dizer, é evento pra caramba. Vai lá, Amanda, tá contigo. Sim, bastante evento mesmo. Mas eu acho que o que a gente pode observar também em relação aos eventos e depois, né, no cenário pós-pandemia, é uma hibridização maior também. Então, aquilo que a gente já conhecia e que já se executava de forma presencial e que a gente está aprendendo agora a fazer de forma online, a gente pode juntar. Então, todo evento pode passar a ter esse acesso mais diversificado em que você não só está participando presencialmente, mas quem não pôde participar presencialmente também consegue participar desses eventos se a gente mantiver esse formato mais híbrido depois. E outra coisa também em relação aí à realidade virtual é que é uma tendência que vai aumentar muito, a meu ver, também no EAD. Então, assim, eu já a área, né, no ensino, e o que eu consegui observar é que, embora a educação à distância não seja, né, nenhuma tecnologia, nenhuma prática recente, a boa parte aí das escolas acabou tendo muita dificuldade de aderir a esse formato agora em que eles foram obrigados a isso, né? Porém, isso vai abrir aí uma oportunidade para uma série, né, de
de formatos que ainda não estavam sendo bem explorados. E eu acredito que jogos na educação, incluindo o uso de realidade virtual na educação, é algo que tende a crescer bastante também. Concordo plenamente, principalmente porque assim, a minha esposa é professora, né, é educadora, e eu acompanho de perto assim a dificuldade que ela tem para poder reter a atenção, por assim dizer, das crianças nesse período. E eu acho que assim, o que eu percebo, vendo até acompanhando, né, não só ela, mas todo o pessoal de educação, é que num primeiro momento o pessoal quis transportar a dinâmica de sala de aula para vídeo e viu muito rapidamente que aquilo não funcionava, e agora também muito rapidamente o pessoal está tendo que se adaptar para essa nova linguagem aí, e acho que nesse ponto é onde os games podem também ter um papel primordial, né? Sim, com certeza. Até porque, bom, eu já havia realizado estudos antes, mas tem vários outros estudos aí que a gente encontra na internet que mostram como os jogos associados a esses benefícios, que é o engajamento do estudante, motivação do aprendizado. Então, com certeza, jogos de educação e, falando principalmente de educação à distância, é algo que os desenvolvedores também deveriam focar, a meu ver, principalmente aí para dar continuidade quando a pandemia vir. Bacana. Valdir, você que é um cara que também aí está super inserido na realidade virtual, como é que também é a sua visão em relação à realidade virtual nesse nosso novo mundo? Uhum. A gente da Venturion, né, que é o braço VR da Taps Games, a gente já ouviu várias vezes sobre desenvolver coisas que não estão funcionando hoje de forma, por conta da quarentena, desenvolver de forma virtual, seja ela usando a realidade virtual, como a gente diz, utilizando os óculos de realidade virtual e tudo mais, como também fazendo de uma forma que você possa interagir, né, com o mundo como ele era, mas de uma forma digital. Não necessariamente usando óculos de realidade virtual, até porque o óculos de realidade virtual não é algo que chega para todo mundo, né? Às vezes porque é muito caro ou porque precisa de um PC muito, muito bom, etc. Mas a gente já ouviu falar várias vezes de pessoas querendo fazer eventos, até talvez trazer a sua loja de uma forma um pouco mais interativa, etc. Então, a gente vê que o pessoal está tentando trazer o que existia para essa nova realidade digital, né? Através da realidade virtual e desses meios ao redor. Ivan, e contigo, qual a sua opinião? A gente deu assim, foi o que a gente mais sofreu, foi justamente por causa que nossos maiores clientes eles eram também de VR arcades, né? Porque justamente que nem o Valdir falou, nem todo mundo tem essa tecnologia em casa. Então, por isso ainda ainda existe o mercado de VR arcades por causa disso, porque não é uma tecnologia tão facilmente acessível. Uhum. E a gente percebe que, tipo, sem a possibilidade de poder ir para um local desse, para poder fazer uso da tecnologia, a gente depende do que tem dentro da casa dos clientes. Então isso caiu muito demanda. Mas o que a gente percebe, pelo menos no mercado, é que agora está muita gente agora indo para conteúdo de escapismo, né? Então, se você for para as principais stores, você vê que agora tem uma quantidade absurda de experiência de realidade virtual tentando passar processos de narrativa, processos de escapismo, né? São mais brinquedos de realidade virtual do que se você for no Steam, você vai ver... eu tenho o costume de ficar vendo as listas do Steam e, cara, sem zoeira, acho que na última semana eu vi tipo, uns 30 jogos de VR só de escapismo. Sempre aquela coisa de uma brincadeira, um sandbox dentro de um cenário montado para você ficar lá se sentindo fora de casa. É uma coisa que a gente vê que o pessoal tá tentando recorrer como produto, né?
A gente aqui é todo mundo, né, tem um relacionamento profissional com jogos, mas todo mundo também é consumidor de jogos, né? Todo mundo aqui também é gamer, também todo mundo é jogador, né? E inclusive nós temos aqui um cara que é praticamente o porteiro da Steam brasileira, aqui, nosso amigo Titoncio, né? Tito, como é que você está sentindo, cara, em relação a consumo? Você sente que tem mais gente usando a Steam, tem mais jogadores, você sentiu um fluxo maior? E até mesmo em relação a lançamentos, você acha que tem mais empresas também tentando surfar essa onda? Você sentiu que aumentou, que diminuiu, manteve igual? Como é que está a temperatura da Steam nesses tempos? Rapaz, puxando um pouquinho do que estavam falando sobre VR, desde o começo do ano tem tido uma tendência muito grande para jogadores com VR. Inclusive também depois do lançamento do Half-Life Alyx. E isso tem aumentado muito o número de jogadores de VR, passando mais de 1 milhão só no mês de abril. Bem, a gente tem visto aí Steam sempre tem aumentado, né? Claro que seguindo um padrão, assim, não absurdamente, mas nesses últimos tempos aí de quarentena, tem tido bastante novos jogadores, chegando próximo aí de 100 milhões de pessoas que têm contas hoje no Steam, e inclusive aí jogos brasileiros que estão fazendo grande sucesso, hein? Lançamentos assim, jogos que às vezes eu nem conhecia, e quando eu vou ver eles já estão vendendo aí 15, 20, 30 mil cópias. Diga nomes, Titoncio, diga nomes. Vamos dar nome aos boys aí para aproveitar e dar uma força pra galera. Aqui a gente trabalha com nomes, né, Alegre? Diga nome, pô. Mate a cobra e mostre o pau, pô. Aí eu vou ter que pegar aqui as minhas colinhas aqui, porque eu não tô de cabeça, eu não tô lembrando. Fale de cabeça que você lembrar, pô. Eu sei que quem tá indo muito bem, ó, por sinal, mandando um abraço para eles aí, a galera da Minimal Games lá, o Rafa, né? Rafael. O Rafa lá do Produção de Jogos, ele tá mandando bem demais lá na Minimal Games, né? Sim, a Minimal Games está lançando praticamente um jogo por mês, né? Eles estão fazendo grandes jogos casuais, né? Principalmente jogos de xadrez, esses mini-jogos que tem um nicho, eles estão alcançando esse nicho. Porque, assim, esses dias eu estava falando com alguns colegas, existem algumas empresas que, assim, nessa época de crise, tem aumentado muito o seu número de jogadores. Por exemplo, o Gartic, que no começo de março tinha coisa de 60 mil jogadores e passou de 680 mil jogadores diários do começo para o final do mês de março. E aí a gente tem, que é o Gartic, que é mineiro, se eu não me engano. E aí o Gartic é de BH, né? O Gartic é um exemplo fantástico, porque o Gartic eu fiquei conhecendo pelas minhas filhas, eu não sabia que era jogo brasileiro, joguei com elas, adorei, depois quando eu fiquei sabendo que era brasileiro, falei, cara, que animal, velho, que da hora, e eles estão estouradaços, né? Gostou mais ainda, Malegra, né, o Gartic não é brasileiro, na verdade, o Gartic é lá do meu país, Minas Gerais, inclusive um abraço pro pessoal, um abraço pro pessoal da Horizon, pra Helena, pro Samir. Inclusive a Giovana Breve, que fez uma matéria muito legal sobre o tanto que o Gartic cresceu agora, depois da pandemia, acho que para o UOL. Ficou muito bem feito, inclusive, para a Folha. Que por sinal também faz parte do UOL, né? Sim, tá no mesmo grupo. Cara, mas, isso é muito legal, né, cara? Ver um estúdio brasileiro assim, estourando nessa época, né? Isso realmente é muito, muito, muito legal. Obrigado. O Tito acabou de mandar o link aqui, a gente coloca o link na descrição do episódio também para quem quiser ler a matéria aí do Gartic na Folha. Muito, muito legal mesmo, cara. Outros exemplos que você lembra de cabeça, Titoncio? Oi? Desculpa, falhou aqui. Né? Oi, Dial? A Wildlife também tá, assim, não por conta da crise, que eles já vinham arrebentando de antes, mas, assim, eu tenho acompanhado eles aí pelo LinkedIn e parece que, assim, a crise também trouxe números bem positivos, assim, em aumentos de downloads, tanto que eles estão contratando muita gente aí durante a crise, né? Eu não tenho os números aqui de cabeça, mas eu posso pegar aqui enquanto a gente vai falando e aí eu compartilho aí também. A Wildlife que é o mais novo, né, unicórnio brasileiro, final do ano passado. Sim, para quem não sabe, é a antiga TFG, né, Top Free Games. Eles tiveram todo um trabalho aí de rebranding
virou Wildlife, né? E, poxa, cara, assim, tipo, é surpreendente o trabalho que eles vêm fazendo, assim, tanto na qualidade dos games, né? Como também, assim, em expansão da companhia como um todo, né? De modo geral, né, a gente tem visto desde que começou, desde que os lockdowns começaram, a Steam batendo recorde de players online e tal. E tem uns dados também do Sensor Tower que eu vi há um pouco tempo, que parece que o mercado, não só o mercado de jogos de computador e console, mas o mercado mobile também cresceu muito. A App Store, por exemplo, cresceu 35% comparado com o ano passado e a Google Play cresceu 38% em questão de downloads, né? Então foram por volta de 3 bilhões a mais para a Apple Store e 10,3 bilhões a mais para a Google Play, pelo que eu vi no Sensor Tower. Então é bom ver que tem empresa brasileira que está surfando nessa onda e aproveitando, né? A Wildlife eu acho interessante que assim, a gente não tem, é difícil, ela é uma empresa até um pouco fechada, mas tem duas coisas que dá para a gente medir um sucesso de uma empresa, principalmente de jogo mobile, né? A quantidade de pessoas que eles estão contratando e quanto eles estão gastando com anúncio. E nas duas métricas parece que eles estão realmente bombando, porque, cara, toda hora você vê, né, uma vaga ali, pessoas indo para a Wildlife, e pelo menos para mim, não sei se para vocês, mas aquele jogo de tênis deles, aquele tênis Clash, cara, parece propaganda direto. Qualquer coisa que você joga parece propaganda direto. Sim. Então, assim, cara, inclusive eu tô com uma aqui agora na tela. Cara, os caras estão gigantes. Gui, eu acho que você ia falar alguma coisa, eu te cortei, desculpe. Não, então, é que a gente, tipo, tá falando porque cresceu o número de jogadores, como se fosse uma coisa meio distante, embora você tenha falado, né, que a gente também consome. Eu não sei vocês, mas eu tô gastando muito mais e jogando muito mais nessa quarentena do que se fosse, tipo, não estivéssemos no meio dessa pandemia. Oi? O que você ia falar, Amanda? Acho que é verdade isso. Então, tipo, eu nunca fui de gastar, assim, com jogo mobile, ficar... Na verdade, eu nunca fui muito de gastar, né? Mas eu comprei um monte de jogo na promoção pro Switch, tô jogando muito Switch, e gastei com jogo de celular, baixei alguns joguinhos de celular pra testar só. E eu meio que perdi um pouco a noção de dinheiro estando em casa. Eu tô com a carga horária do trabalho reduzida. Então, tipo, eu tô trabalhando menos para a empresa. Tô fazendo freela, mas assim, eu tô esperando a aprovação do freela. Então, eu tô com bastante tempo livre. Então, eu tô cuidando de mim e tudo mais e jogando muito. Gastando, vendo jogos e... tá sendo bom, mas é estranho. Eu espero que eu consiga... Eu acho que eu já tô controlando melhor. Eu parei, eu dei uma freada. Mas até, sei lá, 2 semanas atrás, eu tava na fúria. Eu gastei... Desde quando eu entrei na pandemia, se for parar pra pensar o quanto eu gastei com jogos no geral, tipo, mobile e Switch, eu acho que eu gastei, tipo, uns quase R$400. Oi, meu nome é Guilherme e estou há 3 dias sem comprar jogos. Chegou a fatura do cartão, né, Gui? Você conseguiu na verdade, dele? Deu para ouvir na fala dele todo o processo de aceitação da condição dele. Eu tenho uma pergunta para uma pessoa sobre essa questão gastar na pandemia, mas antes, só para a gente completar aí o assunto Wild... o cara já até se entregou. Mas só para a gente completar o assunto Wildlife, puxei aqui uma notícia que, como o Diel falou, não é da pandemia. A notícia é de 5 de dezembro de 2019, a notícia que é justamente quando diz que a Wildlife é o mais novo unicórnio brasileiro, porque ela recebeu um aporte do fundo americano Benchmark Capital, e a avaliação com esse aporte da Wildlife em dezembro foi para 1,3 bilhão de dólares. É dinheiro pra caramba. E é engraçado que a gente sempre falou, um dia precisa ter uma Ubisoft, uma EA, alguma coisa brasileira. Aí, a gente já tem, né? Estamos aí. Mas, voltando ao assunto gastar, /consumismo e tudo mais. A gente tem uma empresa que estourou a boca do balão na pandemia, que é a Nintendo, né? Inclusive, depois até para a gente
encaixar o assunto aqui com um estúdio brasileiro, que também é tipo que nem a Minimal a gente estava falando na Steam, aqui o Byte aí do grande Marivaldo, abraço Marivaldo, depois a gente entra nesse assunto, mas também está lançando jogo atrás de jogo no Switch. Mas a Nintendo está nadando de braçada, o Animal Crossing, que também conecta com o que o Ivan falou sobre escapismo, né? No fundo é um grande escapismo aí da gente criar quase que aí uma nossa realidade paralela, né? Uma sociedade paralela aí no Animal Crossing. Vendeu pra caramba, a Nintendo tá super bem, tá até com falta de console. E a gente tem aqui, né, Gui? A gente tem um novo nintendista. Um cara que, Nossa quem Senhora. diria, né? A gente sempre foi nintendista, mas temos um novo nintendista aqui que tá gastando tubos na Nintendo nessa quarentena. Senhor Diel Bormack. Eu fui uma vítima também. Não é só o Diel, não. Olha Queria só. falar Você isso. também, já. Eu só discordo de um ponto, Malegra, porque assim, eu sempre gostei dos consoles da Nintendo, já tive outros, né? O próprio Madcap aí também é uma homenagem, né, de carteirinha aí para Nintendo, né? Mas assim, durante essa pandemia aqui e tal, eu até tenho alguns jogos no PC e tal, mas eu tava ficando louco, eu precisava de um videogame, né? Eu acabei aderindo aí também a essa leva do Nintendo, que inclusive tá um mercado muito curioso, né? Eu não comprei novo, comprei um usado. Esse mercado de usados tá uma loucura, porque o mercado de videogames novos estava em falta por conta da pandemia, né? O Switch mesmo foi um videogame que ficou em falta aí no mercado, dificuldades aí na produção, tudo mais. E, cara, uma loucura total, assim. Eu tô também viciado, tô jogando vários games que eu consegui me resguardar aí de spoilers e tudo mais aí ao longo desses anos, foi bem difícil. E, cara, assim, tipo, eu tenho apelado muito, assim, para esse mercado de usados por conta do preço do dólar em si, né? Tá bem complicado mesmo ficar comprando jogos e tal, mas eu tô usufruindo bastante. Eu senti assim que eu sempre gastei um pouco com games, assim, mas eu também acho que na quarentena, salvo esse só do console em si, né? Adquirir o console que você acaba gastando um pouco mais, mas eu também tô com uma tendência maior a comprar jogos, né? Gastar jogos, salvo os jogos que eu já jogava de antes, por exemplo, o Clash Royale, né? No celular, né? Eu pago ali uma assinatura mensal, tem outros games aí, né, que eu acabo fazendo alguma microtransação, mas eu passei a comprar muito mais, né, dada a crise. Eu tava reparando, eu comprei meu Nintendo Switch logo no começo, foi no começo de março que eu comprei, e pra alegria do dia eu tô jogando Zelda e não consigo parar. Eu já tenho por volta de 200 horas jogadas. Mas assim, eu comprei em um dia. Passaram 3 dias, já não tinham mais nenhum Nintendo Switch em nenhuma loja aqui para comprar. E ficou assim por umas semanas. E aí eu fui olhar, né? Eu acho que o lado... É muito legal trabalhar nessa indústria e entender como que ela funciona. Porque eu fui ver... Mesmo com isso tudo, mesmo com o tanto de Nintendo Switch que está sendo... As vendas de Nintendo Switch que aumentaram comparado com esse período do ano passado, a Nintendo ainda está esperando que o revenue vai cair por causa do coronavírus. Eles vão faturar menos no final do ano do que eles faturaram ano passado com venda de consoles. Então é interessante ver que mesmo com o impacto que o vírus está tendo, mesmo na nossa indústria, né? Que a gente está sendo bem feliz disso não estar afetando a gente tanto, mas mesmo de alguma forma ainda acaba afetando, né? Mas, Jairão, eu acho que dentre as 3 ainda, quem se deu bem aí foi a Nintendo, hein? Porque imagine agora Sony e Microsoft lançar um console novo, nova geração, com dificuldade de divulgação, sem E3, provavelmente um ou outro desafio de produção, vai ser punk, hein? Com certeza. Eu acho que a Nintendo foi a que se deu melhor nessa situação toda também. Eu concordo e até agora eu não tenho
nenhum arrependimento de ter comprado o Switch. Na verdade, o meu arrependimento é de não ter comprado antes. Yes! Switch Boa. é tão bom. Team Switch, boa, Oh, melhor console já feito na história. Eu tenho o mesmo pensamento, eu deveria ter comprado antes. Inclusive, tive a oportunidade de comprar antes, mas na época eu estava dedicado em projetos, outras coisas, eu não quis, né, com medo justamente de viciar. E eu estava certo, porque se eu tivesse pego, provavelmente eu ia ter dado uma viciada bem legal e deixar vários dos compromissos de lado aí, né? Mas, brincadeiras à parte aí, Jairo, mesmo assim, o Jairo, Malegre, o geral aí, em relação a esse assunto assim, da Nintendo tá se dando bem. Vocês têm essa visão mesmo assim, com essas exceções dos lançamentos aí que foram postergados por exemplo, o Nintendo Direct, né? Provavelmente aí especula-se que vai acabar, né? Mas também não foi anunciado pela própria empresa que os desenvolvedores aí anunciem seus jogos porque não tem previsões, né, de uma próxima edição. Vocês acham que mesmo com isso, assim, ainda a Nintendo foi quem saiu bem no meio dessa loucura toda, hein? Eu acho que cai naquilo que o Jairo falou, né? Que, tipo, a gente tem essa coisa de ser menos afetado e a Nintendo ter vendido bastante, mas ela também prevê que está sendo afetado, né? Então, tipo, pode ser, comparando com as outras, pode ser que ela seja a menos afetada, não sei. A menos pior, né? Tem que lembrar que não faz muito tempo que eles anunciaram, por exemplo, o Paper Mario, né, novo. Então, tipo, eles ainda estão nativa aí de alguma forma. Mas eu acho que Sim. ativo sempre vai estar, assim. Acho que não é questão de shutdown e parar de produzir. Eu acho que é mais lidar com os atrasos mesmo. Concordo. E E para a gente readaptar, né? Sim. E para a gente ficar no assunto aí mercado brasileiro, a gente citou aqui por cima a Killbyte, né? Porque a Killbyte, ela, eu acho que na minha visão hoje, ela é praticamente a publisher brasileira, né, de jogos para Nintendo Switch. Ela está trazendo não só os jogos dela, como vários outros empresas também para o Switch, mas a gente também tem praticamente todos os grandes estúdios brasileiros fazendo um sucesso muito grande. A gente tem o exemplo da Aquiris, o Horizon Chase, poxa, sempre ali saindo em quase toda a lista que a gente vê de melhores jogos de corrida na Switch, o Horizon Chase ali nas primeiras posições. A Behold lançou, né, a coleção do Pen and Paper, né, do Galaxy, do Knights. A Mad Mimic também foi super bem. A gente tem casos super interessantes, inclusive de jogos que até são mais ou menos pequenos. Um caso que eu acho que é bem interessante é o One Strike, né, que é um jogo que praticamente ali comeu pelas beiradas e vira e mexe também ali está nos top 10, né? Para quem não jogou, jogo muito legal ali de samurai e sempre está ali também super bem. O Mana Spark, que também sempre está muito bem. É bacana a gente ver, né? O Switch, ele se transformou numa plataforma interessante para indie games e muito interessante para estúdios brasileiros, né, gente? Sim. Eu mesmo, Sem nessas dúvida. promoções malucas aí, eu comprei uns 4 jogos brasileiros, assim. E o Valdir também lembrou, tem o Dandara. Eu, inclusive, vi... Não sei se vocês conhecem o canal do YouTube, do Coelho no Japão. É um youtuber Ah, que sim, fala Rodrigo sobre... Coelho, né? Eu não sei o Você primeiro sabe nome, que só sei como Coelho. Você sabe que esse Coelho, ele era o antigo dono da Split Play, que era uma plataforma de distribuição de jogos que concorria com a... Não concorria, né? Meio que era estilo a nuvem. A nuvem que agora tá voando também, né? Anunciou que tá vendendo conteúdo para console também e tal. Crescendo muito. Um abraço pro Thiago, pro Fernando, inclusive. Estão crescendo Muito bem lembrado, muito, 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 muito. E eu acho que aquela história, né? Essa história hoje em dia, que a distribuição digital é o novo default, né? Porra, eles estão bem, né? Estão muito, muito bem. Então, e daí essa quarentena tá só forçando mais essa coisa da distribuição digital. Mas, assim, o Coelho tava fazendo vários vídeos, não sei se eram lives, mas eu vi vídeos gravados, né, no canal dele, jogando jogos brasileiros e dando apoio e tudo mais. Eu acho que o canal dele é relativamente grande até, não sei, pelo menos está crescendo bastante. E ele jogou Ele no Dandara ano no passado, Switch.
Ele, no ano passado, fez uma iniciativa muito legal e quem não viu, vale a pena dar uma olhada. Vou pegar depois aqui o link também, a gente coloca na descrição, mas é facinho, só procurar aqui no YouTube. Ele que fez aquela iniciativa do Nintendo Direct Brasil. Foi um Nintendo Direct não oficial, né, dos Nindies, mas foram lá, acho que uns 20 minutos só de jogo brasileiro. Ah, eu lembro disso. Eu lembro dessa Foi no ano ação. passado, faz mais ou menos um ano, deve ter sido aí no meio do ano passado. Foi o Rodrigo Foi um Coelho pouquinho- que... Foi o Coelho no Japão que organizou. Pô, Tanto cara, é que Rodrigo Coelho, foi anúncio. queremos você aqui. Não, mas foi uma iniciativa muito legal e realmente foi bem interessante porque foi divulgado praticamente em todos ele conseguiu com que a maioria dos mecanismos de imprensa, até mesmo de fora do Brasil, noticiasse e aí depois saiu no canal dele e tudo mais, mas foi muito legal. Eu não lembro qual jogo, eu não sei se foi até o Chroma Squad, foi algum dos jogos brasileiros, teve acho que uns 2, 3 jogos que foram anunciados no Nintendo Direct Brasil, nesse Nindies Brasil. Foi bem legal. Acho digno. Falando bom, agora, cara. gente, vamos pegar mais um assunto aí, eu acho que a gente já começando aí para o encerramento também, que a gente já deu aqui 1 hora, nossa meta aqui era ter mais ou menos 1 hora de podcast. Eu queria perguntar para o Tito, que é um cara que tem aí um carinho muito grande aí por CS e por todo o universo dos esportes, porque se tem uma coisa que eu acho que está crescendo bastante aqui na quarentena, até mesmo porque os esportes reais estão quase todos parados, né? Agora acho que estão começando a voltar, se não me engano, acho que na Alemanha começou a voltar, futebol e tudo mais, mas por um tempo os únicos esportes que existiam no mundo eram os virtuais, né? Titão, queria saber de você, como que você está sentindo aí o crescimento dos esportes, a Riot agora também chegando com Valorant aí, né? Com o pé na porta, né? Rapaz, eu tô surpreso, hein? O Valorant aí eu já peguei minha cópia, é claro, já tô jogando pra caramba. Mas começo da pandemia, eu lembro que alguns campeonatos de CSGO, você citou CSGO, né? A IEM Katowice, por exemplo, eles tiveram que fazer sem público. E caramba, foi assim, uma cena única, né? Um momento único demonstrando o que a pandemia estava fazendo, porque era um evento presencial, mas sem público. E aí tinha às vezes as câmeras mostrando o palco, ninguém ali no palco. E agora estão tendo vários campeonatos internacionalmente aí, tudo online. E, por exemplo, a gente vê o Gaules que está alcançando, bateu recordes aí de pessoas assistindo jogos, assistindo na Twitch brasileira, vê quase 200 mil pessoas assistindo o jogo somente no Brasil. Animal, hein? E caramba, tá assim, uma quantidade absurda de pessoas não só assistindo, mas também jogando, né? E o Valorant chegou com tudo aí, hein? Vamos ver o que eles vão fazer, né? A Riot já tem um espaço muito forte no Brasil e estão chegando com tudo. Inclusive, Alguém mais aí é fã de esportes? Gostaria... Desculpa, Tito. Tranquilo. Só queria lembrar do ESL Rio de Janeiro, que foi adiado para o final do ano. A princípio estão com a data de novembro e eles dobraram, né, o valor do prêmio total, que era para ser 1 milhão, foi para 2 milhões de dólares. Uma oportunidade boa aí para times brasileiros, né? Tem o MIBR, tem a Fúria e outros times que correm por fora. O MIBR com o Fallen levando nas costas e só... Tá feia a coisa, hein, velho? Não desanima não. Vamos motivar os caras. Vamos lá. Vamos lá, verdadeiro. Vamos ver o que sai disso daí. Alguém mais aí, gente, curte esportes? Gostaria de dar sua opinião também? A Amanda levantou a mão aqui pelo Hearthstone. Ah, sim, estou viciadinha em Hearthstone, ou era, né? Porque eu fui abrir esses dias e descobri que eu não acessava desde o ano passado. Assim. Ih, o microfone da Amanda deu uma cortada. Amanda, deu uma cortadinha no seu microfone. Repete pra gente, Eu achei por que eu favor. tinha caído. Desculpa, estão Cortadaço. agora? Sim. Ah, Opa. então, eu gosto muito do
do Hearthstone. Já joguei muito, principalmente logo quando lançou e depois acompanhei uns anos. Aí depois, com intensidade, correria de trabalho, assim, acabei não conseguindo mais acompanhar. Mas eu fiquei impressionada que eu fui abrir esses dias meu, acho que a última vez que eu tinha acessado foi no começo do ano. E já estava tudo diferente, eu quase caí para trás. Falei, meu Deus, tem que fazer os decks tudo de novo. Quem Eu sou também tá LOLzeiro muito... aqui. Tenho que confessar aqui que eu sou LOLzeiro, primeiramente. Eu gosto de assistir os campeonatos de LOL. E o Campeonato Brasileiro de LOL, por exemplo, ele começou, no começo do ano ele estava presencial, né, rolando no estúdio mesmo da Riot, mas com o tempo eles mudaram para ser totalmente online. Então não está mais rolando, não está mais rolando pessoalmente, mas está rolando aí no campeonato. Na verdade, terminou algumas semanas atrás. E além do Valorant, a Riot também lançou o Hearthstone deles, né? O Legends of Runeterra. Eles estão malucos, lançando tudo quanto é tipo de jogo agora. E o Tem mais o Auto jogo de Chess luta, deles vão também, lançar hein? uma hora. Tem o Auto Chess deles lá, que é muito legal também, o Teamfight Tactics, que também é bem bacana. Sim, sim. E eles lançaram para celular também no começo desse ano, o Teamfight Tactics. Ele tava só para PC. Pra quem era uma empresa de um jogo só, né? Pra quem era uma empresa de um jogo só, até que os caras também, né? Nossa, eu vejo direto propaganda desse Runeterra aí no celular. Eles fizeram umas se animações aceitam, maravilhosas para divulgar. Sim, muito bom. Se aceitam o conselho de amigo, se vocês não querem perder as horas livres, não comecem a jogar. Mega viciante. Principalmente você, Amanda. Você que curte Hearthstone, nem começa. Bom, gente, eu acho que a gente cobriu aí praticamente todos os nossos assuntos. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou pedir de vocês as considerações finais de cada um, também seguindo aí a ordem alfabética. Eu vou puxar a fila, Amanda, para poder já também me despedir de todos vocês, agradecer aí a presença de todos vocês, principalmente o Jairo pelo fuso horário, agora aí já deve ser o quê? 1 e lá vai fumaça da manhã, né, Gerão? Então, obrigado aí pela 1h20 da manhã, acho aí para você. Obrigado aí pela presença de todos vocês, abrilhantando aqui o podcast, muito legal essa nossa retomada. Para os ouvintes, não deixem de comentar, mandem para a gente, é facinho de mandar comentário em áudio para a gente, é só entrar no nosso site, que é o Anchor, anchor.fm/IDJ Podcast, lá vocês vão ver o link para mandar os comentários em áudio. E nas considerações finais de cada um de vocês, começando por ti aí, então, Amanda, eu vou pedir para vocês deixarem uma recomendação do que vocês acham que seria legal para os nossos ouvintes fazerem aí na quarentena. E se quiser deixar também aí os links também das redes sociais, quem quiser acompanhar o trabalho de cada um de vocês. Eu deixo aqui a minha recomendação, que eu acho que agora é a época de aproveitar essa escassez aí de eventos físicos e aproveitar esses eventos virtuais, como o Jairo comentou, a gente tem muito evento bacana aí para participar. Eu me despeço de todos vocês e Amanda, é contigo. Maravilha. Bom, gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Na minha recomendação, algo que eu descobri que eu tinha um baita preconceito, mas é muito divertido para quando você está com a família ou com os amigos, ainda mais agora no isolamento, é o Minecraft. E olha só, dá para jogar Minecraft também usando realidade virtual. Então, quem não conhece ou quem ainda tem preconceito, faz uma forcinha, dá um voto de confiança e testa, porque para jogar assim com mais gente, para jogar em casa com o pessoal, é muito legal. E se você quer um jogo mais sozinho mesmo, testa aí o Final Fantasy VII Remake, que tá muito bacana também. Beleza, vou deixar também meus links aqui. Quem quiser entrar em contato, estou à disposição aí. Diel, você é o próximo? Opa! Isso aí, galera. Minha recomendação é: fique em casa, jogue em Zelda, se possível. E bom, eu não tenho muito o que dizer, não. Só quero agradecer aí pela oportunidade aí de participar. É bacana mesmo. Acho que incentivem a indústria, incentivem os games aí, comprem jogos, joguem bastante. É um bom momento aí para aproximar aí com a família. Quem tem filho em casa,
se divertir também com o filhão, com a filhona, e aproveitem desse momento aí, né? Vamos tentar colher coisas boas e divertidas. Às vezes muitas pessoas se reclamam que não tem tempo para passar com a família. Tentar aproveitar desse momento para colher coisas boas aí, né? É isso aí. Show de bola. Bem... Ivan? Acho que é o Ivan, hein? Ó, alguém aí fugiu da escola aí. Ivan, eu achei que era Guilherme, mas tudo bem. Vamos deixar o Ivan. Eu fugi da escola, no caso, né? Porque é o Guilherme, de fato. Então. É o que eu tava falando. Vai lá, Gui, desculpa. Quê. Vai lá, Gui. Oi. Não, que burro, deu zero pra ele. Acontece, né, gente? É efeito quarentena. Legal as indicações do pessoal aí. Tem muita gente também que meio clichê isso, a gente vê isso o tempo todo, o pessoal postando em várias redes sociais, mas propagandas de cursos, palestras, workshops online também, com preço mais acessível. Acho que é um bom tempo também para aproveitar, se você tiver um tempo mais livre, né? Você, se desenvolver, fazer algum projeto pessoal, mas também não se cobrar tanto, porque tem muita gente que entra numa neura de cobrança, né? E é uma situação, é uma época que não está sendo fácil para ninguém. A gente é afetado psicologicamente por isso, né? Então, se quer produzir, se quer fazer um autodesenvolvimento aí, pode fazer, legal, super aconselho, mas também não entre numa neura ou numa autocobrança aí que vai prejudicar você ou fazer você se sentir mal quando você não está produzindo alguma coisa. Assim como o Diabo falou, aproveitar a família, descansar, até, sei lá, se você precisar fazer uma coisa para sua saúde, tipo um exercício, uma meditação. E cuidado para não gastar demais com joguinhos que ficam sugando seu dinheiro no celular. E é isso aí. Agora acho que é o Ivan. Acho que o Ivan caiu, hein? Ivan. Maurício caiu, não, mas ele está mutado. mutado. Agora sim. Ele estava mutado. Então, uma coisa que o Guilherme falou, acho que é real, porque eu tô passando por isso e tá foda. Tomar cuidado com os exageros, né? 880, e eu sempre fui assim, sempre serei, pelo visto. Então, é foda. Você entra eu, pelo menos, entro numa vibe desse mês de ficar querendo falar, não, mano, entrei em quarentena, eu vou entregar um jogo na Store até o final dessa quarentena, velho. E eu acho que a maior parte da galera que eu conheço tá fazendo isso, sabe? E eu não acho que é ruim, mas também não acho que é bom ficar... Eu, por exemplo, tô me dedicando o dia inteiro agora, que eu abracei todos esses jobs todos para poder falar, beleza, vou tentar agora crescer economicamente, crescer como profissional. Então, eu tô também, toda vez que dá 7 horas da noite, eu vou lá, tento pegar e começar a investir no projeto autoral. Aí dá 8 horas da noite, tento investir em estudo. Aí dá 9 horas da noite, tento pegar e estudar alguma coisa que me falta como profissional e vai indo. Aí chega sábado, não posso perder tempo também, tenho que parar para estudar. Então, eu acho que, assim, é uma coisa que você não pode lembrar, mas também tem que ponderar. O Guilherme tá bem certo aí nisso também, por causa disso. Que é uma coisa que acontece comigo, tipo, que nem vocês estão falando aí de jogo, mas, cara, eu não jogo há anos. Eu tô parecendo um náufrago por causa disso, porque eu já tô ficando que nem com uma cara de louco aqui. E eu acho que é uma coisa que a galera tem que tomar cuidado. Muito, muito cuidado. Mas eu acho que também não pode faltar isso, tipo, parar pra poder, tipo, investir um pouco em si próprio, sabe? Chegar e tentar quebrar um pouco desse ciclo, porque agora que você tem tempo, tomar cuidado para quando acabar a pandemia você não entrar em outro ciclo vicioso. Sou eu? Vai lá, Gerão. Agora eu tô até com medo de falar quem que é o próximo. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente aqui até o final. Agradecer ao Malegra também por ter surgido das cinzas, sei lá de onde ele estava, com essa ideia maravilhosa.
Acho que pra gente agora, essa questão da quarentena, aproveitar esse tempo, qualquer flexibilidade que as pessoas estão tendo para realmente tocar alguns projetos pessoais, algumas coisas que às vezes a gente fica falando, eu vou fazer isso outro dia, eu vou fazer isso outra hora. Acho que a quarentena é um momento bom para isso. Acho que não é fácil, mas é um momento bom para, pelo menos é o que eu tenho procurado fazer. E aproveitem os jogos de graça na Epic Store. Por exemplo, essa semana tem Civilization 6 gratuito. Então, para você que não quer gastar dinheiro com jogos, mas ainda quer continuar jogando, toda semana tem um jogo de graça lá na Epic Store. Então, é uma desculpa boa, pelo menos. E é isso. Muito obrigado. Bem, minha vez. Bem, eu concordo com todo mundo aí, principalmente eu gostei muito da fala do Gui, que você tem que... Essa época é um período que você tem que correr atrás, tem que aprender, é um momento mesmo de você se desenvolver. E puxando aí o que o Jário falou também, mais 100 jogos já dados, né, de graça pela Epic Store. Assim, jogo só não joga quem não pode mesmo, ou quem não quer, né? E, assim, para se desenvolver, eu acho que uma grande sacada para se desenvolver como desenvolvedor é você jogar também, você conhecer e entender o que os outros desenvolvedores pensam, você analisar um jogo de outra pessoa, você entender os pontos que ele acertou e que ele errou e absorver para você conseguir evoluir nisso. Então, eu acho que é um momento muito bom, esse período de Covid, é claro, para quem tá podendo ficar em casa, né, para quem não tá tendo que sair muito, é uma oportunidade muito boa para poder se desenvolver pessoalmente. Então, com certeza, tem muitos jogos bons gratuitos aí, como foi citado a Epic Games, mas também tem muitos jogos brasileiros, inclusive no Steam, nos celulares, Google Play, Apple Store e por aí vai. Então, esse é o momento. Aproveite aí quem pode e correr atrás. É isso aí. Tá contigo, Valdir? Opa, valeu! Primeiramente, fiquem em casa se vocês puderem, por favor. Cuidem de vocês mesmos, seja fisicamente ou psicologicamente. E minha recomendação é deem um tempo também para jogarem alguns jogos mais contemplativos, que é uma coisa que eu estou gostando bastante de fazer agora. Por exemplo, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Stardew Valley é um jogo que eu estou gostando muito de jogar. Alguns jogos mais contemplativos, tipo Journey, Grease, alguns brasileiros, como Distortions, etc. Então, aproveita esse tempo para pegar alguns jogos mais tranquilinhos também, para equilibrar com as coisas ruins que estão acontecendo lá fora. Nossa, pode crer. isso Eu aí. tava viciado em Hollow Knight. Eu comecei a jogar Stardew Valley. Foi uma ótima opção. Muito boas suas indicações, Valdir, de jogos contemplativos. Valeu. É isso aí, pessoal. Obrigado, então, a todos. Obrigado por quem nos ouviu também. Não deixem de recomendar o nosso podcast nos seus grupos, nas suas redes sociais. Eu deixo com vocês um enorme abraço e até a próxima.